Seja muito bem-vindo, Dr. Jaime Arhart, no nosso programa Ideal, principalmente porque, em função dos Dias dos Pais, ficamos sabendo que o senhor adotou 4 crianças. Isso realmente nos deixa muito felizes e, claro, queremos saber um pouco dessa sua trajetória profissional e como chegou a este lugar, a esta vontade sua e de sua esposa, claro, para adotarem essas crianças. Joia, muito obrigado pelo convite. A adoção é um tema que está na nossa família, minha e da minha esposa, já há alguns anos, e a gente é muito defensor dessa causa, dessa atitude com consciência, né? Mas eu não sou natural de Bento Gonçalves, eu vim para Bento há mais de 20 anos, conheci minha esposa há uns 15 anos e a gente começou a se relacionar e depois, numa determinada estágio de maturidade, a gente decidiu ter filhos, né? Só que tivemos muita dificuldade no início, tentamos usar os métodos contraceptivos, gestacionais artificiais, né? E, no meio desse processo, minha esposa descobriu que tinha um câncer de mama, né? Opa! Então, a gente teve que deixar tudo isso de lado, nos dedicarmos ao tratamento dela. Como o câncer ele era muito suscetível ao hormônio, Claro. né? Então a gente ficamos receosos, né, de tentarmos de novo fazer as induções, né, pelo risco da volta do câncer. Então, nós optamos pelo caminho da adoção por causa dessa condição que a vida nos levou, né? Nisso, um casal de amigos nos sugeriu a gente começar a frequentar um grupo de adoção que se chama DNA da Alma, que tem em Farroupilha, né? Não, eu assisti um vídeo que foi me enviado sobre o DNA da alma, é fantástico. Depois quero saber mais sobre isso, com certeza. O DNA da Alma foi o nosso primeiro filho, na verdade. Ai, que né? lindo! Porque eu fui como um curioso, né, eu e minha esposa, e aquele grupo de pessoas são realmente muito apaixonantes, né? E a gente achou uma causa muito bonita. Então a gente começamos como os espectadores das reuniões do grupo. Depois, como eles viram que a gente estava bastante interessado no assunto, eles nos convidaram, inclusive, para fazer parte da parte de diretoria do grupo. Ai, que né? bacana! E aí, nesse processo de organizar as reuniões e tudo, a gente, no abrigo que havia em Farroupilha, havia 4 crianças, né, filhas da mesma mãe, e que eles acharam, na época, o grupo, né, que talvez a gente tivesse o perfil para adotar as 4 crianças, né? E, para o pessoal que não sabe, existe e eu tenho que esclarecer isso aqui, para que as pessoas não tenham uma ideia errada, favor. né? Existe um cadastro nacional de adoção, né? Então, ali, nós já estávamos nesse cadastro, né? Mas onde o casal escolhe o perfil de criança, né? Então, a gente já tinha um perfil de 2 crianças, né? Então, por que eles pensaram na gente, né? Porque eles acharam que nós talvez tivéssemos o perfil para aquelas 4 crianças, mas principalmente porque não havia no Brasil nenhum casal cadastrado para 4 filhos. Olha Entende? só, Tá? claro, porque 4 crianças, de repente, do 0 a meu Deus, do 0 a 4. Exato. Então, isso aí foi um dos motivos que consideraram, né? Porque senão a gente não teria como passar na frente de outros casais, né? Então, esse foi o principal motivo. Mas o que foi mais marcante para mim foi numa das reuniões do grupo, né? Às vezes, naquela época, algumas crianças às vezes até participavam das reuniões, e teve a Vitória, né? Mas na época eu não sabia que seria a Vitória. Uma menininha pegou e conversou com a minha esposa, e no intervalo do grupo, assim, e eu vi que ali houve uma vinculação. Ai, que lindo! A Fábio, minha mulher, não sabia quem era a Vitória, e nós não. E ela veio a viagem de volta, a minha mulher, falando da Vitória, que criança querida, papapá. E depois a gente ficou sabendo, né, que havia as 4 crianças e a Vitória era uma delas. Então, assim, foi um troço meio mágico, assim, meio metafísico,
né? Era para ser. Era para ser, né? E aí, no momento que a gente considerou a possibilidade de adotar os 4, começou a haver um processo de aproximação que durou em torno de 2, 3 meses. Ainda havia alguns trâmites judiciais a serem feitos. Primeiro, naquela época, assim, são 4, né? Então, havia o Carlos, que tinha... Vamos começar. Eu vou lhe perguntar. E qual a idade das crianças quando adotaram? Perfeito. Na época que a gente adotou, o Carlos tinha 12, a Vitória tinha 8, a Laila tinha 3 e o Luiz tinha 1. Mais ou menos as idades eram essas, né? Então, isso já faz 9 anos, então agora o Carlos já está com 21, a Vitória está com 17, a Laila está com 12 e o Luiz está com 10, né? Então, a gente já tem uma longa trajetória aí desde que a gente adotou eles, né? Não, e a pergunta que fica é, eu imagino, eu que sou mãe de 2 meninas, claro, e fico pensando nesta situação. Vocês saíram de nenhum filho para 4 numa idade de criança de 1 ano até um adolescente. Meu Deus do céu, e como foi essa adaptação? Nós tentamos, até por orientação do conselho, do grupo técnico do abrigo, a gente iniciou, deveria ser um processo lento, né? Primeiro os mais velhos, depois os menores. Mas, por exemplo, no caso de uma das meninas, ela começou a ter sentindo falta dos irmãos, começou a ter problema no abrigo, então a gente resolveu adiantar o trâmite. Então, que deveria ser um processo lento de 2, 3 meses, a gente fez em 15, 20 dias, né? Mas eu até acho que não foi tão ruim, tá? Porque isso aí é bem comum para quem estuda, né? É muito mais fácil a adaptação de grupos de irmãos os 4 juntos do que eles individualmente, né? Então, eu acho que foi uma jogada boa. Claro, é que eu fico imaginando toda a questão de adaptação do próprio casal para receber as crianças. Sim, é cansativo. Mas, assim, aí eu tenho que justificar, eu tenho que falar da minha esposa. Tá? Minha esposa, ela se tornou uma mãe instantânea. Tá? E no momento que ela decidiu, foi. E assim é até hoje, entende? Não olhou mais para trás. Tá? Então, que lindo. É uma adaptação, uma mudança interna que acontece, né? E isso aí ela leva até hoje, né? Claro, entende? E é ela que, na verdade, assim, eu sou quem dá a sustentação, né? Mas a capitã do barco é ela, né? Então, enfim. Claro, e essa era a minha pergunta, exatamente no relacionamento, como é que estava fluindo a educação dos 4? Sim, porque na minha época minha esposa estava por se aposentar, ela é professora, né? Então a gente já adiantou o processo para ela poder se dedicar aos filhos, né? Eu que mantenho, a gente sabe que, né, criar uma família não tem preço, mas tem custo, né? Claro. Então eu trabalho para manter isso aí, tento estar o mais disponível possível, né? Até porque 4 filhos é bastante, né? Claro que sim, claro que sim. E me fale, doutor Jaime, é um pai presente? Como consegue conciliar o dia a dia como médico? Porque a gente já sabe que essa é uma função que acaba não tendo muitos horários regrados. E como funciona isso com as crianças, que agora não são mais tão crianças, né? Não. Assim, como é que eu vou te dizer assim? Eu acho que todo mundo que constituiu família passou por isso, né? Porque a gente tenta ser o melhor que a gente pode ser. Eu acho que, na verdade, a gente, quando se torna pai, a gente acaba entendendo os nossos pais, que às vezes a gente julga eles, que eles poderiam ter sido melhores, e depois que a gente se torna pai, a gente descobre que eles foram melhores que eles poderiam ser. Perfeito. Né? E é isso que a gente tenta ser. Então, assim, eu acho que eu tenho muita coisa que eu tenho que melhorar, principalmente nessa questão de presença, né? Até porque a medicina exige também, ela te suga e tu tem que ter tu tem que dar a contrapartida, né? Mas a gente sempre tenta melhorar, né? Então tem o ideal que eu busco, né? E o que eu consigo fazer, né? E é uma busca constante para tentar chegar nesse ponto aí, né?
Perfeito. Eu preciso finalizar essa nossa entrevista, claro, lhe perguntando o que é que gostaria de deixar para os pais que pretendem adotar. Perfeito. Obrigado por essa pergunta. Eu acho assim, é um processo que tem que ser muito consciente, né? Então, o que eu recomendo para quem está desejando procurar o caminho da adoção para exercer a paternidade e maternidade é estudar muito, tá? E principalmente buscar um grupo de apoio à adoção, né? Então, é ali que você vai entender que a família por adoção é que nem uma família qualquer, não tem muita diferença, mas tem alguns detalhes, né? E esses detalhes os pais têm que estar sabendo, para saber como lidar e ter uma fonte de orientação, que às vezes é o grupo de apoio à adoção. Então, a principal mensagem, eu acho que é essa, que nós temos um grupo excelente aqui, que é o DNA da Alma, aí, que já 2012, já tem mais de 10 anos de existência, que tem um grupo técnico que faz reuniões mensais, é só procurar no Instagram, é @DNA da Alma. Então, vamos aproveitar que é pertinho, que é aqui em Farroupilha. É ao lado. Então, acho que essa é a principal mensagem, assim, se informe, estude, né? Eu estou à disposição, quem queira tirar dúvida comigo. Enfim, é isso. Adorei. Quero lhe agradecer muito por essa sua vivência, claro, como pai de 4, e também pelo fato de estar neste novo momento de vida incentivando outros casais também a adotarem. Eu acho que isso é fantástico, realmente. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Beleza.